Êxodo, capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino tocido, azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta da cortina, da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás nas extremidades da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, do segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e as 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas,
passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois fará um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino tocido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali, dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino tocido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.